Se f de reais em reais é uma função definida por f de x igual a menos 2x ao quadrado mais x mais 1, então os valores de x para os quais f assume valores positivos são... Temos aqui as alternativas. Galera, é o seguinte que a gente vai fazer aqui. Ó. Nós temos essa função f de x. Vamos encontrar para quais valores de x f de x é positiva. Assume valores positivos, ou seja, f de x tem que ser maior do que zero, né? Se é positivo, significa que é maior do que zero. Então, vamos calcular aqui. A função f de x é menos 2x ao quadrado mais x mais 1. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Temos uma inequação. Como é que a gente resolve essa inequação? A gente pega essa função aqui, ó, menos 2x ao quadrado mais x mais 1, e a gente iguala a zero para a gente calcular os zeros dessa função aqui, as raízes, né? Então, vamos evidenciar os coeficientes aqui. O a é o menos 2, é o valor que multiplica x ao quadrado. O b é esse 1 que está escondido aqui multiplicando x. E o c é o termo independente, é esse 1 aqui. Substituindo na fórmula de Bhaskara, nós temos o seguinte. A gente vai resolver por Bhaskara, certo, galera? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. b é 1. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 1. Então, a gente vai ter que delta vai ser igual a 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, menos vezes menos é mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. Então, delta é 1 mais 8, que é 9. Delta é 9. Calculado o delta, a gente pode calcular agora quais são as raízes dessa equação, ou melhor, quais são as raízes dessa função aqui, né? Então, vamos lá agora. Lembrando da fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Isso aqui dividido por 2 vezes o a, né? Então, substituindo os valores de b aqui, b é 1, então menos 1, mais ou menos, raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 9, e o delta é 9, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes menos 2, pois o a é menos 2. Então, nós vamos ter menos 1, mais ou menos a raiz de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é 9, dividido por 2 vezes menos 2. Galera, mais vezes menos é menos. 2 vezes 2 é 4. Então, nós vamos ter o seguinte, vamos separar essa conta aqui em duas. X', a gente faz o cálculo com esse mais, e x duas linhas com esse menos, certo? Primeiro com o cálculo de x' aqui. Menos 1 mais, x' a gente calcula com mais, 3, isso aqui é dividido por menos 4, nós vamos ter o seguinte, menos 1 mais 3, 3 menos 1 é 2, né? 2 dividido por menos 4. Esse menos aqui a gente pode colocar aqui no meio, e agora a gente divide por 2 em cima e embaixo, né? Para a gente simplificar essa fração aqui. 2 dividido para 2 é 1, 4 dividido para 2 é 2. Então, x' é menos 1 sobre 2. X' é menos 1 sobre o 2, calculada a primeira raiz dessa função aqui. Vamos calcular agora x duas linhas. X duas linhas a gente calcula com esse menos aqui, menos 1, menos 3, dividido por menos 4. Devo 1, devo 3, então eu devo 1 mais 3, devo 4, né? Menos 1 menos 3 é menos 4. Isso aqui dividido por menos 4. Uma coisa dividida por ela mesma é 1, né? Menos por menos é mais, 4 por 4 é 1. Também pode pensar assim, tanto faz. Então, x duas linhas é 1, né? Então, nós calculamos aqui as raízes da função. E o seguinte agora, galera. A gente vai fazer como se a gente fosse traçar o gráfico dessa função aqui. Ou melhor, vamos traçar o gráfico dessa função. Ó. Mas só precisa traçar o eixo x, certo, galera? Porque a gente vai fazer uma análise aqui. Como o a, o valor que multiplica x ao quadrado é menos 2, ou seja, negativo, a concavidade da função vai ser para baixo, certo? As raízes são menos 1 sobre 2. Vamos colocar aqui, ó, menos 1 sobre 2 e 1, né? E 1. Lembrando que vocês têm que escrever
aqui os valores do menor para o maior, né? Menos 1 sobre 2 é negativo e 1 é positivo. Por isso que o menos 1 sobre 2 fica na esquerda e o 1 fica depois, né? Pois o 1 é maior que menos 1 sobre 2. Então, nós vamos fazer a seguinte análise aqui. Nós queremos valores de x para que essa função seja maior do que zero. Galera, quando que essa função aqui, ó, analisando pelo gráfico, é menor do que zero? Antes de menos 1 sobre 2, ó, aqui a função é negativa. Depois de 1, a função também é negativa, pois o gráfico da função está abaixo desse x, certo? Quando o gráfico da função está abaixo desse x, a função é negativa. Quando o gráfico da função está acima do x, a função é positiva, certo? Por isso que aqui, ó, entre menos 1 sobre 2 e 1, a função é positiva, pois o gráfico está acima do eixo x. Então, a função vai ser positiva entre menos 1 sobre 2 e 1, nesse intervalo aqui que eu risquei aqui para vocês agora. Ó. Entre menos 1 sobre 2 e 1, a função está acima do eixo x, o gráfico da função está acima do eixo x. Então, a função é positiva. Então, como é que a gente escreve aqui? X, vamos escrever esse intervalo aqui que é justamente a solução dessa função aqui, galera. Quando que essa função, para quais valores de x essa função é maior do que zero? Para x maior do que menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, e x menor do que 1. Né? Ou seja, entre menos 1 sobre 2 e 1. Né? É assim que a gente escreve. Então, está aqui a nossa resposta. Vamos só olhar agora o gabarito aqui dessa questão. Então, os valores de x para os quais f assume valores positivos são... Vocês vão ver que o gabarito é a letra E. E menos 1 sobre 2, menor que x, que é menor que 1, né? Ou melhor, x é maior do que menos 1 sobre 2 e menor que 1, né? Mais corretamente falado assim, né? Então, o gabarito é a letra E de escada, certo, galera? É isso. Valeu!